Oi gente, tudo bem? Vocês devem estar estranhando, o vídeo começou em Lagarto e estamos aqui agora na minha casa, aqui em Aracaju. Por que isso? Então, eu coloquei esse início, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu na fábrica. Lá na fábrica da Maratá, onde eu fui visitar a fabricação do vinagre e outros produtos, com foco mais no vinagre. Mas o que acontece? Que lá na fábrica Maratá, por regulamentação normativa da própria fábrica, lá não se pode nem filmar, nem fotografar, nem na área externa, nem na área interna. Então eu resolvi fazer tudo, cheguei agora aqui de Lagarto, resolvi fazer esse vídeo pra vocês logo, porque quem me conhece sabe que a minha memória não é essas coisas todas. E como eu não podia fotografar, não podia filmar e muito menos escrever muito, então eu fiz algumas anotações depois que eu acabei a visita, então eu quero logo falar pra vocês antes que eu esqueça algum detalhe importante. Então quando eu fui pra lá eu fiz um roteiro de algumas perguntas de curiosidade, coisas que eu queria saber sobre a fábrica, até de que vocês mesmos trazem pra mim algumas perguntas que eu vou responder muitas vezes que eu vi em livro, eu vi na internet, mas eu queria ter certeza mesmo, cientificamente ou no processo industrial, se aquilo mesmo era verdade. E descobri que muita coisa que eu já li, até em livros, em outros locais, não é tão verdade assim. Então, primeiro, a primeira pergunta é, como eu fui na fábrica, eu queria saber, né, se essa fábrica era nova, né, ou era bem antiga, porque eu não sou daqui de Sergipe, então eu conheço a Maratá, conheço essa fábrica, mas eu não sabia essa fábrica de vinagre se ela era nova ou era antiga. Então essa fábrica ela foi inaugurada em 2001 e ela é junção de duas outras fábricas, a IVL e junto com a Maratá, nesse caso a Maratá Sucos Filial. Por quê? Porque existe uma Maratá Sucos que fica na cidade de Estância, que é a matriz. Então essa de Lagarto é a filial, que eu visitei também. E tem as outras empresas. Então, mais ou menos de funcionários que tem lá, então a IVL tem 381 funcionários, que essa IVL ela fica mais na parte de condimentos, que fabrica molho e outros condimentos, ketchup, molho inglês, né, outros tipos de molho nessa IVL. E a Maratá Sucos tem 251 funcionários. Outra coisa que eu perguntei é, esse vinagre que sai daqui de Sergipe, ele vai para outros estados, né? Ou ele fica só restrito ao mercado sergipano? Então a Maratá é uma grande empresa, então ela já faz todo o Nordeste, o Norte e um pouco também do Sul do país. E aí eu perguntei, que é o que vocês estão querendo saber, como ocorre o processo produtivo do vinagre. Então o processo produtivo, ele vai muito com a fermentação desse vinagre, através de bactérias. Então, eles hoje lá na Maratá, eles fazem todo o processo desde a fermentação, que é o vinagre de álcool. Então eles compram o álcool, geralmente de Pernambuco, de Alagoas, esse, né, o álcool, e aí eles colocam uma fermentação que tem toda uma calibração, né, injetando oxigênio para as bactérias acéticas, elas fermentarem esse álcool e transformar esse álcool em ácido acético. Só que esse ácido acético formado, ele tem um pH muito alto, de 8 a 9 do pH. Só que para comercializar esse ácido acético, que é o vinagre, ele precisa ter uma acidez de 4, né? Então na tabela lá. Então, para fazer isso, eles vão fazer essa regulagem do pH e quando sai esse ácido acético, ele sai com uma cor, não é sempre transparentezinha, uma cor interessante. Então eles fazem várias filtragens até chegar à cor ideal do produto, que no caso do vinagre de álcool é aquela cor transparente. E eles também fazem o vinagre de álcool colorido, que é um amarelinho, porque ele falou que tem muitos consumidores que não gostam da garrafinha do vinagre de álcool, porque acham que parece garrafinha de água mineral. E aí eles colocaram um corantezinho para ficar um pouquinho mais amarelado. Então, nesse processo, o vinagre de vinho, que é feito, né, da uva, eles também faziam toda essa fermentação da uva. Só que era um processo, né, mais custoso, então eles já compram essa uva fermentada e aí só faz o processo com as bactérias, né, e essa filtragem, a regulamentação da acidez para ficar, em vez de ficar 8, ficar 4, que é a acidez do vinagre, que é uma coisa que eu descobri, que eu achava que cada vinagre branco, né, ou de álcool, vinagre de vinho, tinha uma acidez diferenciada. E de fato não existe isso. Era uma coisa que eu vi, que me falava e eu achava que estava certo. Na verdade, eu conversei com uma engenheira de alimentos, muito legal ela, chama Gabriela Reis, lá da Maratá, e ela falou que todo vinagre tem 4% de acidez. Então não tem nada de ficar achando que cada vinagre tem uma acidez diferente. Não, todos são 4%. E uma coisa interessante é que
me perguntavam, e eu até peço perdão que eu acabava respondendo errado. Outro exemplo, eu vou limpar alguma região com vinagre de álcool, e aí as pessoas me perguntavam, pode ser com vinagre de maçã, pode ser com vinagre de limão ou outro tipo de vinagre? Pode, porque todos os vinagres têm a mesma acidez. A gente utiliza o de álcool porque ele é mais barato e por ele ser incolor, não corre o risco de manchar, porque se você botar um vinagre de vinho tinto, ele tem uma cor escura, ele pode manchar. Mas em relação ao poder de limpeza, que é a acidez que promove isso, todos os vinagres têm esse mesmo poder. E é uma coisa que eu não sabia e me desmistificou muito, porque eu já tinha lido, já tinha visto que cada vinagre tinha um poder de acidez diferente. Outra coisa lá, quantos litros de vinagre, né, eles fabricam por dia lá na fábrica, e lá na verdade ele não me deu em litro, ele me deu em quantidade de fardos, e cada fardo tem 12 garrafinhas de vinagre. Então eles produzem lá nessa fábrica em Lagarto 15 mil fardos, gente, não é pouca coisa não. Eu fui na parte lá que tem o armazenamento, é muito fardo de vinagre. Então um dos carros-chefes dessa fábrica é o vinagre e a pimenta, então eles produzem muito. Outra aqui da acidez, que eu já falei que todos os vinagres, por legislação, é 4. E é claro que se você conseguir um vinagre sem tanta filtragem, com acidez maior, o poder de limpeza dele vai ser maior. Outra coisa que eu vi que é bem diferente, eu vi em vídeos do YouTube, que era sobre como deve ser guardado o vinagre. Eu vi que era mais recomendado ser guardado em geladeira. E eu conversando com a Gabriela, ela falou que não tem isso não. O vinagre pode ser guardado ou na geladeira ou fora, que não vai fazer diferença nenhuma, ele não vai estragar, porque ele é um produto muito ácido e as bactérias ali garantem que não vai ter problema nenhum de estragar o vinagre. Ela falou que quem gosta de usar vinagre em salada e gosta de geladinho, coloca ele na geladeira. Mas no nosso caso, que a gente está falando muito de limpeza, é melhor deixar lá na despensa. Eu uso vinagre há muito tempo e nunca tive problema de vinagre ficar na despensa e estragar. Não estraga não. Outro ponto que já me perguntaram, quando a gente deixa um vinho na geladeira e aí esse vinho estraga, a gente fala que ele avinagrou. E aí, esse vinagrou, eu posso usar esse vinho depois que o pessoal diz que virou vinagre, usar na limpeza? E aí ela me respondeu que não, o vinho quando ele tá lá na geladeira e fica, né, azedo, ele não virou vinagre, ele azedou, mas para virar vinagre, obrigatoriamente eu preciso das bactérias acéticas. Aí eu até perguntei, mas pode fazer o vinagre em casa? Que a gente vê alguns vídeos que falam disso. Aí ela fala que sim, pode, só que precisa ter essas bactérias. E essas bactérias ela falou que pode até comprar na internet, em algumas casas especializadas você pode comprar. Mas para virar vinagre, obrigatoriamente precisa de oxigênio e dessas bactérias. Outra coisa é, por que os vinagres eles variam tanto de preço no supermercado, já que eles têm a mesma acidez? E aí ela falou que depende tudo da matéria-prima. O vinagre de álcool ele é muito mais barato, porque o vinagre de álcool, quando ela compra a matéria-prima, é muito mais barato do que ela comprar a uva ou comprar a uva fermentada, que a uva é muito mais caro que o álcool, se for também de maçã é muito mais caro, de arroz. Então por isso que o vinagre de álcool ele é o mais barato, porque a matéria-prima, o álcool, é mais barata que as outras, então tem essa diferença. O vinagre balsâmico ele é o mais caro, porque a fermentação dele é mais demorada, o produto dele também é mais caro, a matéria-prima, então isso tudo encarece no vinagre. E graças a Deus nós temos vinagre de álcool que resolve o nosso problema, que ele é incolor, ele é perfeito para limpeza. Que era uma coisa que eu falava errado, que eu falava que era porque ele era mais ácido, e não tem nada a ver com isso. E aí outra coisa interessante que eu perguntei eles, é se eles lá na Maratá vem alguma utilidade do vinagre na limpeza, visto que a gente só vê, né, as propagandas de vinagre ou eles divulgando só como utilizando na culinária, né, fazendo ou para ajudar lá o arroz ficar mais soltinho, ou no feijão, ou na salada, só usa o vinagre para alimentação e nunca a gente vê para limpeza. A gente só vê o vinagre utilizando na limpeza nos canais do YouTube ou programas, né, como o Lar em Dia que eu faço, então nunca vê indústrias falando. E aí ela me explicou o porquê disso. Porque o registro que eles têm, nas fábricas que fabricam vinagre, é um registro específico para alimentação. Então não é um registro como produto sanitizante.
Então, por isso que eles não podem, se eles fazem propaganda do vinagre como um produto sanitizante de limpeza, eles estão infringindo a regulamentação que eles têm registro, que é para alimentação. Então, é por isso que não existe essa propaganda relacionada ao vinagre, né, nas grandes mídias, como um poder de limpeza. Eles confirmaram para mim, Gabriela, como outras pessoas lá, que sim, o vinagre é um agente poderoso de limpeza, para limpar a bijuteria, para limpar o chão, para sanitizar, higienizar os alimentos. Ele sim é poderoso. Eles só não podem fazer essa propaganda, não podem, né, divulgar, porque o registro deles não permite isso. Outra coisa que eles falaram muito interessante, que eu estava explicando lá, falando de um produto que eu faço, que é o desengordurante, que é com detergente e com vinagre. Se ela poderia me explicar mais cientificamente, né, por que que isso é tão eficiente, porque muita gente gosta, eu uso aqui na minha casa há muito tempo, e no curso eu explico bem disso. E aí ela falou que, na verdade, o detergente que se usa, como ele captura os solventes, as partículas orgânicas, e o vinagre, ele captura as partículas inorgânicas. Então, orgânicas pode ser o resto, a gordura ali do alimento, o resto de alimento, aquela sujeirinha de um óleo, alguma coisa assim desse tipo, esse detergente que a gente lava a louça. Já o vinagre, ele tem o poder, exemplo, se a gente vai limpar uma bijuteria, tem aqueles resquícios inorgânicos de algum elemento químico, ele vai lá e pela acidez dele, ele consegue remover. E aí o vinagre misturado com o detergente, ele acaba sendo potencializado o seu poder de limpeza, porque ele tem a ação do detergente, que captura as partículas orgânicas, e o vinagre captura as partículas inorgânicas. Então ele consegue ter um poder de limpeza muito maior do que o vinagre sozinho ou o detergente sozinho. Então é bem legal essa mistura, e ela falou assim que me explicou cientificamente por que é tão eficiente. O que eu achei interessante também, eu trouxe para vocês. Lá eles me mostraram na fábrica como é que eles fazem as embalagens. Eu trouxe até uma lá, pedi para trazer uma. Essa aqui é a do vinagre deles, da Maratá. E aí o que acontece? Eles me mostraram que a partir, né, tem umas resinas, umas resinas de plástico, que essas resinas, elas formam, né, lá na máquina que chama de proforma, que são esses tubinhos. E aí esses tubinhos, quando vão para uma máquina específica, eles chamam de assopro. É como se a máquina, em grande pressão, em uma temperatura alta, ela assoprasse e aí forma essa embalagem. Então acontece, tem máquinas que ela da resina forma essa proforma e forma direto a embalagem, e outras que outras máquinas que eles só colocam essa proforma que formam essa embalagem. Então eles fazem tudo com embalagem de pimenta, embalagem de ketchup, embalagem, né, do vinagre e outros. Tudo isso eu achei bem legal trazer para mostrar para vocês. E por último, eu perguntei lá, né, como eu sempre foco muito nessa parte ambiental, até pela minha formação e pelo meu enfoque, né, minha temática sempre ambiental quando eu falo de limpeza. E aí eu perguntei como é o processo assim, ambiental lá, o que eles têm que é a favor do meio ambiente. Então, é algum programa ligado ao meio ambiente. Então eles falaram que eles fazem toda a coleta seletiva lá dentro da fábrica, e aí todo esse material, ou que acontece na própria fabricação, ocorre algum desperdício, ou do material deles utilizado, eles separam, né, papel, metal, vidro, e vendem para alguma empresa terceirizada. Então para eles é um retorno, né, desse dinheiro que poderia ser desperdiçado ou poluir o ambiente, eles estão recuperando novamente. E também eles têm essa preocupação com o EPI, né? Quando eu entrei lá, eu ganhei uma touquinha e ganhei um protetor auricular, porque, né, tem um barulho lá intenso, então todo mundo lá tinha, né, o EPI. E eles também fazem tratamento da água, porque eles capturam de um riacho lá a água para utilizar em todo o processo produtivo, e aí eles devolvem um outro riacho, que é essa água tratada. Então eles têm uma estação de tratamento de efluentes, que nesse tratamento eles